Museu de Arte de Blumenau abriu a 4ª temporada de exposições de 2025. Mais uma vez, a pluralidade de técnicas, materiais e artistas marcam o espaço. A noite de abertura recebeu muitos visitantes e também os artistas, que participaram da tradicional conversa com o público, explicando suas ideias. Houve lançamento de livro e apresentação musical, celebrando a multiplicidade da arte. A temporada apresenta mostras inéditas e instigantes que exploram a pintura, a escultura, a fotografia e a cerâmica, com curadorias que ampliam o diálogo entre culturas e contextos distintos. Entre os destaques está a exposição Metafísica da Visão, do artista italiano Alessandro Gisberti. Todas as temporadas são, excelentes pra gente. É como a mamãe, né? Todas são lindas, maravilhosas. Essa também a gente está respirando a arte e ela é muito inspiradora. Porque nós temos artistas do Brasil e temos também a possibilidade de trazer um artista da Itália. Um artista que ele veio de Bolonha e veio especialmente para essa temporada. E comemorando também os 150 anos da imigração italiana aqui no Brasil. Olha que coisa linda, né? Quando vem uma curadora, que ela está aqui, a Tânia Berli, representando também o Máximo Scaringella, o Alessandro Gisberti, né, que vem de Bolonha especialmente para isso, para celebrar esses 150 anos. Neste espaço, ele traz as obras em parceria com curadores internacionais. Além dele ser um artista, ele é um grande maestro. Então, os alunos dele conseguem sair de um workshop dele, de uma lição de 1 mês, 2 meses, 3 meses, com o sentido do que é uma perspectiva, do que é luz e sombra, porque ele tem para dar, né? Então, quer dizer, ele sabe tanto que ele consegue ensinar isso. Quando você vê essa perspectiva, você vê essa arquitetura, essa luz e sombra, é dos grandes maestros. Fizemos a seleção dos bares, porque o Alessandro é muito conhecido nas luzes e sombras dos bares, onde todo mundo, mesmo quem não vai, se identifica ou gostaria de estar. E depois fizemos a série das metrópoles. Quando você pega aquele quadro no meio, que é Berlim, é a chuva, é o frio, mas tem a perspectiva. Então eu queria dar isso ao público. Ali nós temos um movimento pleno, né? O movimento da dança, que você vê que o rapaz tira a menina do chão e dança com ela. Depois você vê a menina que dança sozinha com a saia dela, que movimento. Você vê o movimento no segundo quadro. Ali fizemos uma homenagem a Veneza de Canaletto, uma sobreposição, né, dos grandes maestros e, no fundo, o grande quadro que é Os Anjos que Partem, porque para o artista todos nós temos nossos anjos. É uma retrospectiva, vamos dizer assim, para que o público conhecesse um pouco da boa pintura contemporânea com o artista vivo. Essa procura, por exemplo, começou no final dos anos 70, com o anacronismo. Eu fui sou o primeiro anacronista do mundo. É verdade, porque eu apresentei 4 anos antes na Alemanha uma exposição de anacronismo. E depois foi apresentada na Bienal de Veneza, sovrappondo, colocando uma imagem em cima da outra, que naquela época não se usava muito, porque hoje é muito fácil com computador ou com máquina fotográfica colocar uma imagem em cima da outra, mas naquela época não tinha muito coisa. E aí eu entendi que tinha um mundo surreal colocando uma imagem de Rubens em cima de uma imagem de Leonardo da Vinci. Porque pintura já é decodificada como comunicação, então é mais fácil. Mas eu fiz também na realidade, sovrappondo a realidade com imagem. A arte não tem idade, na verdade. Então podemos pintar
coisa antiga, reinterpretando a arte que sempre foi. A diversidade de artistas desta temporada, inclusive com a presença internacional, reforça o compromisso de Blumenau em ser um polo de intercâmbio artístico e cultural. Os artistas foram selecionados através de um edital. Além da Itália, eles vêm de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aqui pertinho, Joinville. O pintor branco vem de São Paulo, mas suas raízes são alagoanas. A narrativa da natureza mergulha em memórias existenciais e simbolismo popular. A história que ele traz em suas obras reflete a forma como ele vê a vida e uma trajetória de sucesso. A minha história na arte, ela começou primeiro lá do início. Eu comecei trabalhando na Rua Oscar Freire como flanelinha de rua, né, olhando carro, no início. Isso há muitos anos atrás. Aí, depois de um certo tempo, eu passei a fazer um bico numa molduraria, né, e conheci um rapaz chamado Tonico Mendonça. E ele me deu esse apoio de trabalhar numa molduraria, eu tive esse privilégio. Aí eu comecei a pintar, descobri a tela e as tintas, né? E ele começou a me dar esse apoio, eu comecei a fazer as minhas pinturas e começou a dar certo. Através dessa arte eu comecei a conhecer a Stefânia Cesária, né, que hoje ela me representa, tanto ela como a Tânia. Então, são pessoas que até hoje estão me representando, fazendo exposições, né? Expus alguns quadros em Bienal de Veneza, faz pouco tempo. Meu coração só faltou pular para fora, né? Mas eu sou uma pessoa que eu ando muito com os pés no chão, se é assim que eu posso falar, porque eu acredito em Deus, né? Um Deus vivo. Então, Ele que me sustenta. Antes de eu fazer esses quadros, eu tenho uma comunhão com Deus, né? E Ele tem me ajudado, tenho a certeza que eu vou chegar lá. Já chegou, né? E eu cheguei, exatamente. O nome desse quadro é tão forte que é assim, Na Direção do Céu. Então tem um grande significado, né? Tanto esses como esses outros também, né? Que é focado na natureza, né? Entendeu? Então eu vejo que tudo que é natural é simples, né? Não precisa de muito esforço, não, é a simplicidade. Então eu agradeço, só tenho a agradecer a todos, né? Principalmente estar num privilégio desse. Um grande privilégio estar num lugar desse, que é o Museu de Blumenau. A Figura Humana traz um recorte da coleção de Paulo Dalla Corte, que em 2022 criou o Instituto Dalla Corte no Rio Grande do Sul, na cidade de Getúlio Vargas. Para Blumenau, ele trouxe obras de um acervo com mais de 1.500 peças reunidas ao longo de 30 anos. São diversas técnicas, artistas e a base da coleção são gravuras. Essas, curiosamente, são da década de 1920. São obras da Júlia Felizardo, uma artista gaúcha, porque a coleção tem seu foco na arte gaúcha. Então essa é uma das precursoras na arte gaúcha. Ela fez seus estudos no Instituto de Artes na década de 20, entre os anos de 22 e 28, e uma grande parte dos estudos que ela fez enquanto estudante estão no acervo da coleção. Então a gente procurou trazer para que as pessoas possam apreciar como era a arte feita em 1920. Essas são obras específicas de 1924. Fez a seleção das obras que seriam expostas em Blumenau foi o curador da coleção, Renato Rosa. Ele fez uma escolha em função de que a figura humana sempre foi retratada através da história de arte, da história da arte. E aqui nós trouxemos um recorte da coleção que começa lá na década de 20 e vem até os dias atuais, mostrando um pouco de como essa figura humana é retratada através dos tempos. Isso é um ato de generosidade e é um ato que todo colecionador procura fazer, procura mostrar, porque ele não monta um acervo, ele não tem uma trajetória toda
no meu caso de 30 anos, para guardar isso e esses trabalhos todos e só para si. É preciso que a gente mostre para as pessoas, divulgue e faça um trabalho de publicidade até dos artistas e mostre a beleza que eles criam no seu dia a dia, no seu labor e no seu trabalho. Meu artista predileto é o Henrique Firot, que trabalha nas diversas técnicas, na pintura, no desenho, na gravura, falecido já em 2006, e que eu tive a oportunidade de conhecê-lo sem que ele soubesse que eu seria o maior colecionador privado da obra dele e sem ele ter essa dimensão de que no futuro seria a coleção Dalla Corte, o Instituto Dalla Corte, que estaria resguardando um pouco da memória das obras dele. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Silêncio Industrial, de Márcia Lepage, de Joinville, mostra esculturas de vidro fundido a outros materiais que remetem a processos industriais. Eu trouxe uma exposição individual de vidro misturado com metal. É uma arte contemporânea, então assim, eu utilizo muito descarte, materiais reciclados, o metal e o vidro são reciclados de lixo, de ferro velho, e eu justamente quis mostrar aquelas peças industriais que já tiveram utilidade, já foram usadas, que agora descansam um pouco sobre uma camada de vidro, estão paradinhas, e agora elas são obras de arte. A minha base sempre é o vidro. Eu misturo com outros materiais, às vezes argila, metal e tudo que aguentar altas temperaturas, que elas são feitas entre 700 e 800 graus. Tem que ter um planejamento, tem que ter um desenho prévio e tem que ter bastante força física, porque quando eu faço esses trabalhos eu esqueço que eu sou artista, eu esqueço que eu sou fraca e tem que botar a mão na massa, usar esmeril, usar ferramentas, lixadeira. Então é um serviço de oficina mesmo. É bem emocionante, porque assim, eu nunca fiz nenhuma individual, aqui é a minha primeira, aqui em Blumenau, né, porque eu sou de Joinville. Então, assim, é uma estreia para mim. Então, eu estou meio na expectativa o que vão achar. Eu espero que achem interessante, porque é um tipo de arte que não se vê muito, mesmo no Brasil, um vidro misturado com metais e mais contemporâneo, assim, não um vidro tão belo, da beleza, e sim um vidro com mais significado. E como uma linda coincidência, a irmã de Márcia, Renata Lepage, está participando da mesma mostra na sala ao lado. É a arte que corre na veia da família. 1,5 metros é a série fotográfica que revisita padrões expográficos e questiona a objetividade da fotografia. Pura coincidência, porque a gente passa por um edital, então a gente tem que ser aprovado para entrar aqui, não é só querer. E daí, por coincidência, passamos no mesmo ano e, por coincidência, estamos em salas vizinhas. Então, para a gente é bom, porque na hora de montar, tem uma outra pessoa para ajudar, né? Porque é toda a parte física a gente que faz tudo. A família toda é artista, sim? Vocês seguem isso no sangue? É mais ou menos isso. Meu bisavô já era fotógrafo. Eu tenho até fotos no meu acervo de 1910. Então, assim, vem todo mundo com uma pegada de arte. Meus pais são arquitetos, meu avô já era arquiteto, eu sou arquiteta de formação. Então, assim, minha avó era artista plástica, catalogada em São Paulo. Então, assim, a gente não teve muito como escapar. Então, as pessoas perguntam, quando que você virou artista? Não tem uma virada. Meio que veio junto, a gente nasceu e foi desenvolvendo. Então, é difícil, por um lado, porque você não tem uma
um ponto de virada da vida. Mas é bom porque você já vem com uma bagagem toda no dia a dia já incorporada no seu fazer mesmo. E o que você traz aqui? Que técnica é essa? Eu achei que eram telas, mas não são só telas. Na verdade, a fotografia são as pontas. Eu vivi a mudança do analógico para o digital. Então, eu tenho muito material ainda em filme, película de 35mm. E é essa virada do analógico para o digital geraram umas pontas naqueles filmes de 35 que normalmente os fotógrafos cortavam e jogavam fora. É uma ampliação dessas pontas que são aqui montadas numa disposição que cria uma sensação de paisagem, cria essa linha do 1,5 m. Então, assim, não é só a obra individual, o conjunto da obra dessa exposição é uma obra em si. Então, a gente fica entre uma coisa de ser uma pegada de abstrato, quando na realidade é justamente o oposto, porque é absolutamente o real daquele pedacinho de acetato. Então é um super figurativo que quando você traz para a galeria, tira da escala, porque aqui eles estão bem ampliados, e arruma à disposição, você cria um outro universo a partir de uma coisa que era absolutamente real e cria uma coisa quase fictícia aqui. Também de Santa Catarina, a artista Cristina Odebrecht apresenta superposições, cerâmicas que rompem com convenções técnicas e exploram a liberdade criativa. Superposições de sobreposições, suposições, dá para brincar com a palavra, né? Porque eu trabalho com camadas, com sobreposições, com acúmulos, né? De vidrados, de matéria, sentimentos, enfim, várias camadas, né? Camadas e mais camadas. O início da minha trajetória como ceramista, eu produzia utilitários, louças, vasos utilitários, e eu queria questionar também, eu estou questionando muito a utilização e o porquê, a função dos utilitários. Estão brincando um pouco entre o que tem utilidade, questionando o limite dos materiais, entre o que é objeto e o que é arte, e o que tem utilidade e o que é para ser contemplado. Eu sempre cresci com a ideia de que tudo tinha que ter uma utilidade para estar naquele local. Se não tivesse utilidade, não poderia estar ali. E a obra de arte nem sempre tem uma função específica, né? Então, durante toda a minha trajetória na cerâmica, eu me sentia na obrigação de fazer algo que tivesse utilidade. E agora eu estou lutando contra isso. E ao me recusar a produzir os utilitários, eu conquisto autonomia, né? Autonomia artística e liberdade artística. É uma guerra, assim, porque isso está muito entranhado dentro de mim, mas ao mesmo tempo é uma recusa interna em produzir essas peças, né? Então eu estou cada vez querendo mergulhar mais na produção realmente de peças, de obras, né? De obras de arte, na trilhar a arte mesmo. A quarta temporada de exposições do MAB permanece aberta para visitas até o dia 26 de outubro, de terça a domingo, das 10 da manhã às 4 horas da tarde. As visitas mediadas podem ser marcadas pelo telefone 3381-6176 e a entrada é de graça.